Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o dossiê que o pessoal da esquerda, do PT, está preparando para tentar jogar a culpa no Bolsonaro. Curiosamente, o que eles vão tentar dizer é que não que a coisa começou no governo Bolsonaro e coisa e tal, mas ela cresceu no governo Lula e cresceu por ações que o governo Lula fez. Tem a digital do Lula em tudo, né? E na verdade não nasceu no governo Bolsonaro não, tá? Se a gente olhar, essa coisa já é muito antiga, já tem esse negócio de fraude há muito tempo no INSS. Mas eu vou falar para vocês aqui o que os esquerdistas vão apontar nesse dossiê deles aqui, ó, que eles já fizeram aqui, ó, que tem um monte de ligação, porque tem um ex-ministro do Bolsonaro, tem não sei o que lá, ligado a deputado bolsonarista e coisa e tal. Ao Bolsonaro mesmo, eles não conseguem ligar nada, né? Eles estão dizendo que tem um tal de careca do INSS que doou R$1 para o Bolsonaro na campanha. R$1. R$1. Não é R$1.000.000, não é R$1.000, não é R$1. Ou seja, o cara fez isso certamente para poder justamente botar o nome dele lá nos doadores do Bolsonaro de alguma forma, né? Ou seja, eles estão querendo jogar isso na culpa, na conta do Bolsonaro, o que é falso. Eu vou mostrar para vocês aqui o que tem de errado nesse dossiê e nas outras ilações que eles estão fazendo sobre o Bolsonaro no INSS. Essa notícia foi sugerida por Lully, o porquinho cachaceiro da cidade, o diabo veste toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT tá perdido, não sabe o que fazer, tá desesperado, né? E aí tá saindo atirando para tudo quanto é lado. Pelo menos eles querem dizer assim, olha só, tem coisa do Bolsonaro também, então cuidado para não abrir a CPI do INSS, porque se abrir a CPI do INSS vai ter coisa do Bolsonaro também. Mas o problema que eles têm é o seguinte, até tem, tá? Porque é o que eu falo para vocês, corrupção tem em todo o governo, meu amigo. Sempre teve esses descontos ilegais do INSS. A questão sempre importante de ressaltar é esse gráfico aqui, ó. Vinha coisa aqui mais ou menos. Quando o Lula assumiu em 2023, olha só, explodiu a coisa completamente. E explodiu por quê? Porque o Lula assinou decretos, assinou coisa, os deputados e o ministro Lula facilitaram a ação dessas gangues, é por isso que isso aumentou absurdamente aqui, né? Então esse é o ponto central, mas eles tentam ligar aqui um monte de coisa, que não, porque teve uma determinada associação que era ligada ao careca do INSS, que não sei o que é lá, que tem ligação com não sei o que é lá, sendo que esse tal do careca do INSS, a única ligação que eles têm é justamente com esse R$1 que ele doou para Bolsonaro. Pô, R$1, pô, para com isso, né? Se o cara fosse bolsonarista, mesmo quisesse apoiar o Bolsonaro mesmo, teria doado dinheiro de verdade, né? O dossiê seria usado numa eventual CPMI do INSS, mas o governo espera conseguir evitar sua instalação retirando o nome dos deputados que já assinaram o documento. Então essa é a estratégia do PT. Eles sabem que não tem como tirar o nome do Lula desse troço, porque a digital do Lula está nesse escândalo todo. Mas eles querem virar para o pessoal do Bolsonaro e falar, olha só, não pode, porque o Bolsonaro também vai ser pego nisso, tá? Não vai, tá? Olha, não tem nada aqui, né? Até porque o Bolsonaro fez aqui, ó. A oposição rebate as informações dizendo que o governo Bolsonaro barrou a validação dos descontos. Fez a MP 871, que exigia a suspensão, o desconto saía suspenso, a pessoa tinha que desbloquear aquele desconto para ser descontado. Ou seja, o aposentado tinha que ligar para o INSS e falar, por favor, desbloqueia minha parada aí. Aí a coisa era desbloqueada e fazia o desconto no salário dele, né? Agora, o que eles estão dizendo aqui? Ó? A aprovação foi feita, a suspensão da validação dessa MP foi feita durante o governo anterior, patrocinada a partir da emenda apresentada por deputados do PT e do PSB. Mas também teve apoio de deputados e senadores de partidos do ex-presidente Bolsonaro. Então o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo botar medo nesse pessoal. Seu nome vai aparecer lá, que você votou para aliviar a questão da MP lá do Bolsonaro e coisa e tal. Mas, de novo, é uma besteira, porque a grande mudança aconteceu em janeiro de 2023, quando o Lula assumiu, quando o Carlos Lupe tirou a validação total lá da coisa. Foi a carta que o sindicato do irmão do Lula entregou para o Carlos Lupe pedindo para tirar a validação completamente. Então o problema não foi nem quando cancelaram a MP 871. Quando eles cancelaram a MP 871, já teve algum problema. Se você reparar, em 2022 deu uma subidinha aqui, ó. Tava caindo, tava diminuindo a roubalheira. Em 2022 deu uma subidinha. Por que deu uma subidinha aqui em 2022? Porque o pessoal no Congresso cancelou a MP do Bolsonaro, que mantinha isso daqui. Mas o problema mesmo não foi esse cancelamento da MP. A MP mostra que o Bolsonaro queria resolver o problema. O problema mesmo foi depois o Carlos Lupe, né, e o governo Lula tirando totalmente as validações que aconteceu em janeiro de 2023, e aí resultou nesse aumento monstruoso aqui de roubalheira no INSS, né? Outra coisa que eles estão colocando aqui, ó.
Organizações acusadas de fraude no INSS integram conselhos do Lula. Olha, tem organizações, o pessoal que roubava o INSS está nos conselhos do Lula. O Lula adora conselhos, né? O Lula quer fazer uma União Soviética aqui no Brasil. Vocês sabem, soviete é o termo de conselho em russo, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, era justamente a união de repúblicas governadas por conselhos. E o Lula, lógico, que adora comunismo, adora esse tipo de coisa, quer fazer um monte de conselho aqui no Brasil, né? E aí, é lógico que a roubalheira toda do Lula está nos conselhos aqui, ó. Tem 16... A CONTAG, que é a principal fraudadora, está em 16 conselhos, e o Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, está em 2 conselhos da administração do Lula, né? Então, ou seja, está tudo nesses conselhos aí. Mas isso daqui não é o problema. Eles fizeram isso daqui para poder dizer que, olha só, olha só, olha só. Ah, mas no governo Bolsonaro também estavam nos conselhos do governo Bolsonaro, olha só. A CONTAG estava em 9 conselhos e o Sindinap estava em 1 conselho, esse pessoal aqui, né? O que esse pessoal esquece de falar é que esses conselhos foram criados lá atrás, né? O Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro assinou o decreto 9759, que extinguiu todos os conselhos do governo. Esses conselhos não servem para nada, é uma camada de comunistão isso daí, ninguém serve para nada disso daí. O Bolsonaro extinguiu esses conselhos. Esses conselhos vieram da época da Dilma, da época do Temer. O Bolsonaro extinguiu esses conselhos todos, porque não usa para nada isso, né? Tá aqui, ó, o decreto 9759 de 11 de abril de 2019. Logo que o Bolsonaro entrou, ele extinguiu os conselhos todos. Aqui, ó, esse decreto extingue e estabelece diretrizes para colegiados de autarquias federais e coisa e tal. Ou seja, essa coisa aqui, é verdade, tinha gente no conselho lá do Bolsonaro, por quê? Porque foi gente nomeada antes. E o Bolsonaro tentou extinguir os conselhos todos. Só que, adivinha o que aconteceu? STF limita decreto do governo que extingue conselhos federais, 13 de junho de 2019. Então, em abril de 2019, logo que entrou, o Bolsonaro acabou com esses conselhos todos, porque não serve para nada. O STF foi lá e declarou que era inconstitucional. Não pode! Porque a gente tem que ir para o comunismo que é o certo, a gente tem que ir na direção de mais conselhos, de mais comunismo aqui, né? E aí o STF considerou que estava inválida o decreto do Bolsonaro. Mesmo assim, parcialmente, alguns conselhos foram extintos, tá? E mesmo os conselhos que ficaram, o Bolsonaro ignorou todos eles. Então, no final das contas, o fato de ter gente nesses conselhos aqui não quer dizer bolota. O Bolsonaro lutou contra isso, o Bolsonaro não usou esses conselhos para nada, mas era obrigado a manter o conselho. Por quê? Porque o STF obrigou ele a manter os conselhos lá em 2019, né? Aí, ou seja, de novo, o que o pessoal está tentando fazer aqui? Ah, também é a mesma coisa, o Lula roubou. O Lula, quando voltou, reestabeleceu os conselhos todos, criou mais um monte de conselho, fez a coisa toda, voltou o comunismo todo aqui e, lógico, botou um monte de ladrão nos conselhos do Lula, evidentemente que é isso, né? Aqui, ó, outra coisa aqui, ó. INSS poupa entidades ligadas a irmão do Lula e a ministro do Bolsonaro. Tá vendo? Lula e Bolsonaro estão juntos nisso aí. De novo, eles sabem que esse escândalo é do Lula, não tem como tirar do Lula, a paternidade é do Lula. É só olhar o gráfico, cara, o gráfico é matador, cara, não tem o que dizer. Mas eles querem convencer os deputados a não aprovarem a CPMI, porque, olha, pode dar ruim pro Bolsonaro, pode dar ruim pro Bolsonaro. Aí estão dizendo aqui ó, que tem uma entidade ligada ao irmão do Lula é o ministro do Bolsonaro. E, de novo, acho um absurdo, acho que tinha que investigar a porra toda. A entidade ligada ao ministro do Bolsonaro também, bem como a entidade ligada ao irmão do Lula, né? Aí eles vão falar aqui, ó, eles falam sobre dezenas de entidades que foram tiradas dessa investigação. Uma é a do ex-ministro do Bolsonaro, o resto tudo é do Lula. O resto tudo é do Lula. É o caso do Sindinap, do Frei Chico, que ela foi a terceira que mais arrecadou com descontos e não sei o que lá. A primeira também é ligada a um deputado do PT. Aqui, ó. Agora a outra que é a CONFAER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que aumentou o descontado entre 2019 e 2023, segundo a CGU, é ligado ao ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, que é do PSD, que era o José Carlos Oliveira, né? E é aquilo que eu falei para vocês, cara, já tinha desconto antes? Tinha, mas olha o gráfico aqui, ó. Isso aqui, ó, tá nessa turma aqui, ó, é pouca coisa. O que aumentou pra caralho mesmo foi 2023 e 2024. O pessoal sabe disso, né? Então, ele tirou a investigação de algumas coisas que a CGU avocou a condução dos procedimentos para garantir uniformidade, harmonia e coesão, né? Então, resolveram tirar essas entidades aí, essa ligada ao deputado do Bolsonaro e várias outras, todas as outras são ligadas ao Lula. É o que eu falo para vocês, né? Eles estão querendo dizer que é a mesma coisa, que vai dar problema do mesmo jeito, mas não vai. Tem a digital do Lula nessa porcaria toda, né?
Aqui, o gráfico é matador, né? Aqui, ó, o Congresso revogou. Lembra, o Bolsonaro fez a lei para acabar com esses descontos. Então não faz sentido dizer que o Bolsonaro queria desconto. Se tem algum culpado, é o Lula, porque o Lula cancelou de fato esse negócio aqui. Ó. O novo ministro lá, ele assinou emenda que enfraqueceu as regras de controle de desconto do INSS. O Lula, lembra, são duas coisas independentes. Uma coisa é, os deputados em 2021 já cancelaram a MP do Bolsonaro que fazia essa validação. Já foi um absurdo isso. Mas veja, era o Congresso, não era o Bolsonaro. O Bolsonaro queria resolver a coisa. Os deputados que cancelaram essa parada. E aumentou, de fato, em 2022 teve um pequeno aumento aqui. Ó. Se você olhar aqui, teve um pequeno aumento em 2022 por conta desse... Mas ainda foi um aumento pequeno. Quando chegou em 2023, aí o ministro, esse cara aqui que na época era o número 2 do Ministério da Previdência e agora é o novo ministro, ele assinou a regra para enfraquecer de vez os controles de desconto no INSS. Aí que abriu a porteira geral e aí que você vê esse gráfico explodindo em termos de fraudes aqui, né? Veja, fraude sempre teve, corrupção sempre teve, no governo sempre teve. O negócio que o pessoal estava chamando a atenção é esse negócio de leilão da folha de pagamento no INSS. Vocês sabiam que tem isso? Que o INSS ele faz leilão da folha de pagamento nos estados, né? Supostamente o banco compra essa folha de pagamento do INSS para distribuir os benefícios do INSS para as pessoas, né, que recebem naquela região. Então cada estado faz ali o seu, eu não sei se é por estado ou por município, eles fazem o seu leilão e um banco ganha o leilão do INSS naquele estado e aí ele é obrigado a fornecer a conta corrente para as pessoas, cartão para a pessoa sacar, fazer todo o atendimento para as pessoas, né? E você acha estranho, né? Como é que funciona esse negócio de leilão? Porque para pensar, o banco ele perde dinheiro com isso, né? Você tem um monte de conta que ele vai ter que emitir cartão e coisa e tal, e fazer o gerenciamento. Ok que, né, vai ter o saldo da conta ali, que ele pode aplicar e ter algum retorno financeiro nisso, mas lembra, a gente está falando de conta de gente pobre, né, que não tem muito dinheiro, né? Conta de rico é bom, porque o rico deixa dinheiro lá no banco parado e coisa e tal, para o banco é uma maravilha. Conta de pobre é uma merda, meu amigo, fica no negativo, o pessoal não paga as coisas, dá problema. Então, assim, por que o banco faz leilão? Eles querem pegar essas folhas de pagamento. É exatamente para fazer fraude, meu amigo. Porque uma vez tendo acesso a essa folha de pagamento do pessoal, eles sabem quem é que é doente, quem é que é muito velho, idoso, que não vai saber do que está acontecendo. Ele vai pegar um monte de gente que não, sei lá, índio, que não consegue saber o que está acontecendo, não entende português direito, não sei o que lá. E aí vai poder fazer esses descontos aleatórios nas contas dessas pessoas, vai poder fazer campanha de empréstimo consignado e coisa e tal. É só isso que eles fazem. Esses bancos pagam dinheiro para ter o trabalho de fazer a folha de pagamento no INSS. E é uma briga de foice aqui. Aqui está o pessoal aqui, o INSS finaliza leilão de folha de pagamento. Essa notícia é antiga, tá? É de 2024. E aqui depois entraram, questionaram, não, porque, peraí, é questionado na justiça, não pode, foi eu que ganhei, não, eu que quero ganhar, não sei o que lá. Os bancos disputando esses leilões para poder roubar os aposentados. É para isso que eles disputam esses leilões. Se você pegar esses bancos que pega a coisa, é para disputar o roubo dos aposentados, né? Então, assim, é o que eu falei para vocês. Teve casos desses na época do Bolsonaro? Teve, lógico que teve. Eu nunca neguei isso, todos os vídeos eu falei aqui, sempre teve isso. Aliás, muito antes do Bolsonaro. Se você pegar a época do Temer, da Dilma, do Lula 1, do Fernando Henrique Cardoso, já tinha roubo do aposentado, já tinha isso. Mas o ponto importante é isso. Era um roubozinho, era um negócio pequenininho. O Bolsonaro manteve controlada a coisa. Foi no governo Lula que a coisa explodiu, né? E é isso que está o desespero do governo Lula. O governo Lula está assombrado pelo fantasma da corrupção. Achou que ninguém mais ia chamar ele de corrupto porque os idiotas, os amiguinhos dele lá do STF, disseram que ele é inocente. Não, cancelamos o processo da Lava Jato, agora ninguém mais pode chamar o Lula de corrupto. Meu amigo, botou o Lula na presidência da República, vai ter mais corrupção. A natureza do Lula é essa, ele vai roubar sempre. Já está pegando a pecha de corrupto de novo, evidentemente, né? E quando eu digo isso, é lógico, eu não estou falando entre o pessoal bolsonarista ou o pessoal antipetista. Esse pessoal já achava o Lula corrupto. Eu estou falando na população em geral. Isso vai ser destruidor para o PT e para a esquerda de forma geral. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.